E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá continuar nosso curso, né? Agora vamos entrar no novo livro, que é o OCP, Oracle Certified Professional, tá? E nesse capítulo 1, a gente vai revisar alguns conceitos que a gente viu no OCA, tá? E ele chama esse capítulo 1 de Design de Classes Avançado, certo? Então, a gente vai revisar um pouco sobre modificadores de acesso, ver o arroba override, né, essa annotation aqui, os métodos que nós podemos escrever toString, equals e hashcode, a sobrescrita desses métodos, ok? O uso das palavras-chave static e final, um pouco sobre métodos abstratos, nós podemos criar para herdar, né? A criação de enumerations, também conhecido como enums, e a criação de classes internas, sejam elas classes de instância, classes estáticas, classes locais dentro de métodos. A gente vai ver cada um desses tipos. Então, revisando aqui um pouco sobre os modificadores de acesso, né? Modificadores privados, você só consegue acessar dentro da mesma classe que definiu aquele atributo ou aquele método, certo? Então, você marca como privado, só pode ser usado dentro da mesma classe. Se você não marca com nada, ele é considerado como default ou de pacote, certo? Então, apenas ou dentro da mesma classe ou classes que estão dentro do mesmo pacote vão poder acessar aquele membro que você não colocou nenhum modificador de acesso. Se você marcar como protegido, então, além das classes do mesmo pacote, você também tem as subclasses que podem herdar aquele membro, certo? A gente vai ver um detalhe específico com relação a isso aí. Public, você pode acessar em qualquer classe dentro do seu programa. Então, se o membro é público, você pode acessar dentro de qualquer classe. Então, vamos ver aqui esse exemplo, olha só. A gente tem 3 classes, Big Cat, na verdade 4. Big Cat, Lynx, Cat Admirer e Mouse, certo? Ok, aqui em Big Cat, ele está definido dentro do pacote Cat, e eu tenho esses membros aqui, ó, Name, hasFur, hasPounce e ID. Name public, então eu posso acessar em qualquer classe. hasFur protected, eu posso acessar dentro do mesmo pacote ou, se através de herança, acessar em classes, em subclasses de Big Cat. Um boolean response aqui que é de pacote ou default, né? Não define nenhum modificador. E o ID que é private, ok? As demais classes, você vê que não tem nenhum atributo, né, nenhum membro. No entanto, o Lynx herda de Big Cat, embora esteja em outro pacote. Cat Admirer está no mesmo pacote, né? E Mouse nem herda e nem está no mesmo pacote. Está em outro pacote e não herda de Big Cat, ok? Então, vamos ver aqui. Esse método main, ele pode ser colocado dentro de quais dessas classes aqui, certo? Sendo que não dê erro de compilação no fato de ele estar acessando esses atributos aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, o atributo name, a gente viu que é público, né? Então, essa linha vai compilar em qualquer uma das classes, ok? Esse atributo é público. Já o atributo hasFur, ele é protegido, ou seja, se eu colocar esse método main, por exemplo, dentro de Cat Admirer, que está no mesmo pacote, ok, não vai dar problema. Se eu colocar dentro de Mouse, vai dar problema porque está em outro pacote. Se eu colocar dentro de Lynx, bom, está num pacote diferente, mas herda de Big Cat e é protegido. Só que observe aqui o detalhe. Cat, que tipo foi definido para ele? O tipo dele é Big Cat, certo? O tipo dele não é Lynx. Ou seja, vai dar erro de compilação da mesma forma. Por quê? Ah, professor, mas você não falou que se for protected, classes que herdam podem acessar? Podem, através de herança. Ou seja, se aqui fosse links, cat recebe new links, aí eu poderia fazer cat.hasFur sem problema nenhum dentro da classe links. No entanto, aqui é big cat.
Então, dessa forma aqui, eu não consigo acessar o atributo hasCur, porque eu não estou acessando através de herança. Eu estou acessando diretamente o atributo de um objeto, né, de uma referência à classe BigCat, certo? Então, para que isso funcione, aqui teria que ser links, cat recebe new links, ok? Response é de pacote, então, mais uma vez, só vai funcionar dentro da própria classe BigCat ou da classe CatAdmire, que está no mesmo pacote. Nem vai compilar aqui e nem aqui. E o atributo ID, que é privado, só pode ser acessado dentro da classe BigCat. Então, em qualquer uma dessas outras três, se eu colocar esse método também com essa linha, vai dar erro de compilação. Ok? Então, aqui só uma tabelinha para a gente, né, resumir aqui. Bom, pode ter acesso se o membro é um membro dentro da mesma classe, né? Só se for privado, beleza. Se for protegido ou público, se está na mesma classe, eu posso acessar. Agora, se o membro está em outra classe no mesmo pacote, privado, não posso, né? Mas se for default protegido ou público, tranquilo, consigo acessar. Se o membro está em uma subclasse, né? Em um pacote diferente. Bom, privado e default eu não consigo acessar. Protegido sim através de herança, se estiver dando aquele atributo. E público, obviamente, sim. Então, se o método ou campo, né, o atributo, está numa classe que não é superclasse, em um pacote diferente, então só consigo acessar se ele for público. Certo? Beleza. Passando para o nosso segundo tema agora, overloading, né, sobrecarga de método, e overriding, sobrescrita de método. Qual é a diferença? Vamos tentar ver qual é a diferença de um para o outro. Se vocês não conseguirem entender lá no OCA, vamos tentar entender agora no OCP qual é a diferença, tá? Então, a pergunta é, quais métodos em Bobcat Kitten, que é essa classe aqui de baixo, estão fazendo overload ou override do método Bobcat? Do método definido em Bobcat, ok? Então, o método é esse aqui, ó, find them, na classe Bobcat, né? E aí, Bobcat Kitten extends Bobcat. Então, é uma subclasse de Bobcat, ok? Beleza. De cara, a gente pode ver que esse método aqui é o primeiro, ele tem exatamente a mesma definição do método de cima, certo? Mesmo tipo de retorno, né? E não tem nenhum parâmetro. Ou seja, caracteriza o quê? Uma sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo, que é o nosso overriding, certo? Então, objetos dessa classe aqui, quando chamado o método findThen, vai chamar esse método e não o de cima, porque ele sobrescreveu aqui embaixo, certo? Embora ele herde, mas como foi sobrescrito aqui, esse método vai ser chamado no lugar deste, ok? Logo abaixo a gente tem um exemplo clássico de overloading, né? Overloading. Estou sobrecarregando o método. Por quê? Porque eu incluí um parâmetro nesse método. Então, já não é mais a mesma assinatura. Eu tenho um outro parâmetro. Então, é como se eu tivesse uma outra opção de método. Um método com o mesmo nome, mas com outra opção, onde eu passo um parâmetro lá, um booleano. Certo? Tranquilo? O último exemplo, ele nem é sobrescrita e nem é sobrecarga. Por quê? Observe que o D aqui, ó, é minúsculo. E o Java é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, como o D aqui é minúsculo, não é nem sobrescrita, nem sobrecarga. O método precisa ter o mesmo nome, tá? Então, o que vai caracterizar a sobrescrita? O mesmo nome, mesma lista de parâmetros, mesmo tipo de retorno. Tudo tem que ser igual. O que vai caracterizar a sobrecarga? Mesmo nome, parâmetros diferentes. Ou a quantidade, ou os tipos. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Classes abstratas. Quais as três maneiras de preencher a lacuna, essa lacuna aqui, ó, para que este código abaixo compile, certo? Então, a gente tem uma classe abstrata chamada cat e tem uma classe lion que herda de cat, ok? Essa classe lion, ela tem um método clean, tá? Então,
Uma opção seria eu definir um método abstrato clean aqui, certo? De forma que lá eu esteja implementando um método abstrato clean, ok? Uma outra opção é eu ter um método clean implementado aqui em cima. O que significa que eu não sou obrigado a ter métodos abstratos em classes abstratas. Não existe essa obrigação, certo? Outra, e aí, se eu tiver um método implementado aqui, eu vou ter aqui um simples sobrescrito. Okay? Uma outra opção é não ter nada. Como eu falei anteriormente, eu não sou obrigado a ter, dentro de uma classe abstrata, métodos abstratos. Então, o detalhe é o seguinte, o contrário é que é verdade. Se eu tiver pelo menos um método abstrato, marcado como abstrato, a classe precisa ser abstrata. Certo? E aí, a primeira subclasse não abstrata dentro da hierarquia, que herda de cat, vai precisar implementar todos os métodos abstratos. Não vai dar erro de compilação. Se ela não implementa pelo menos um, ou ela é marcada como abstrata, também, ou eu incluo esse método e implemento ele. Ok? Então, o que ele está explicando aí? Primeira solução, deixar em branco. Uma classe abstrata não precisa ter métodos abstratos. A segunda solução é criar um método abstrato. Veja que ele termina com ponto e vírgula, porque não tem implementação, é abstrato. E a terceira é já dar um método com uma implementação default. Ok? Um chave significa que o método está sendo implementado. Agora o uso da anotação @override. Bom, o arroba significa annotation em Java, certo? É algo que está me explicando alguma coisa sobre o meu código, ou seja, é um metadado do meu código. Ele está dando informação a mais para o desenvolvedor. Está dizendo para ele, olha, esse método aqui, ele está sobrescrevendo um método da classe pai ou de outras classes acima, certo? Dentro da hierarquia, ok? Então, isso faz com que o compilador cheque corretamente se está sendo feito um override de uma superclasse ou de uma interface. Se você incluir essa anotação, você está dizendo para o compilador, ó, compilador, verifique se esse método aqui realmente está sobrescrevendo algum método ou da classe pai ou das classes superiores à classe pai. Certo? Ok? Se eu não botar o @override, vai funcionar? Vai funcionar, mas eu não estou dando essa informação para o compilador. Certo? Beleza. Passando agora para a criação de métodos toString, hashcode e equals. Certo? Então, começando pelo toString. O toString ele é definido na classe Object. Por default, na classe Object, se a minha classe específica não implementar o toString, como é o caso dessa classe Walrus aqui, né? Ela não tem um método toString. Então, se eu mandar imprimir um objeto dela, ele vai imprimir nesse formato aqui, ó. Walrus, nome da classe, arroba e um código hash aqui da classe. Certo? Ok? Beleza. Então, essa aqui é a implementação default que a classe Object dá para nós, que não é não é ideal para a leitura, né, de seres humanos. Então, a ideia de criar um método toString é para que seja human readable, ou seja, que permita que seres humanos leiam e entendam o que é aquilo ali. Qual é o estado daquele objeto, né? E aí, uma implementação que ele fez, ó, anotou com a @override, colocou aqui public string toString, né? Escreveu da mesma forma que está definido na classe object, porque é um override, ok? E aí ele simplesmente retornou um nome. Então, quando ele mandar imprimir, vai imprimir o quê? O conteúdo do atributo nome. Então, aqui nesse caso, ó, como ele criou o objeto passando um nome como Wally, ele vai imprimir Wally. Ok? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo no toString. Certo? Método equals e hashcode. Bom, por default, o método equals vai verificar, né, a definição dele na classe Object, se duas referências apontam para o mesmo objeto. Certo? Então, não vai verificar o estado dos objetos, mas se elas apontam para o mesmo objeto, para o mesmo endereço de memória. Ok? Mas você pode implementar e passar a comparar o estado desses dois objetos.
Bom, se o estado forem iguais, eu posso considerar que os objetos são iguais. Por exemplo, eu posso implementar o método equals da classe pessoa, verificando o CPF. Se o CPF desse cara é igual ao CPF desse outro cara, então eles são a mesma pessoa, eu retorno verdadeiro. Se os CPF são diferentes, eu retorno falso. Além disso, ele especifica, né, que se for passado null para o método equals, ele deve retornar falso. Se for passado um objeto de uma classe diferente, porque o método equals ele recebe um object como parâmetro, né? Entendeu? Então, como ele recebe um object, eu posso passar qualquer objeto. Então, se eu passar um objeto que é de outra classe, também deve retornar falso. Certo? Ok. O hashcode ele é muito utilizado para agrupar objetos em buckets, ou seja, se eu tenho coleções de objetos, eu tenho hash sets de objetos. Sei lá, eu tenho conjuntos onde eu guardo um código, uma chave e o valor que seria o meu objeto. Chave e valor. Tá? Então, ele é muito utilizado para que a chave seja esse código hashcode e o valor seja o meu objeto que eu vou guardar. Ok? Obrigatoriamente, se os dois objetos são iguais, ou seja, se o equals deles retorna true, o hashcode deve ser o mesmo. Então, se dois objetos são iguais, o hashcode deles dois tem que ser o mesmo. Mas o contrário não é verdade, ou seja, se eu tenho dois objetos e o hash deu igual, não necessariamente significa que eles são os mesmos objetos, porque não existe uma convenção de que objetos diferentes não possam gerar o mesmo hashcode. Isso não é verdade. Agora, se eles são iguais, sim, devem gerar o mesmo hashcode. Beleza? Então, aqui, ó, o exemplo de um equals, né? Como eu falei para vocês, ele sempre recebe object, porque eu estou fazendo o override lá da classe object, tá? E aqui retorna um booleano verdadeiro ou falso, iguais ou diferentes. E aí, o que ele faz? Ó? Ele testa a primeira coisa. Esse objeto que foi passado, ele é uma instância, um instance of da minha classe, Walrus. Se não é, tem uma negação aqui, eu já retorno de cara falso, certo? Se for verdadeiro isso aqui, certo? Se ele é uma instância, então não vai entrar no if e ele vai fazer um cast. Ó. Faz um cast para esse cara. Fazendo o cast, ele testa. A idade dos dois é igual, então aqui ele está testando simplesmente a idade. Se a idade for igual, porque ele só tem esse atributo idade mesmo, então o estado deles é o mesmo, eu retorno verdadeiro. Se a idade for diferente, eu retorno falso. Certo? E o hashcode sempre retorna um inteiro. Okay? O código do hash é um inteiro. Então, ele está usando o atributo idade para retornar. Veja que, se os dois objetos forem iguais, ou seja, se têm a mesma idade, eles estão retornando o mesmo hashcode. Ou seja, está de acordo com a especificação. Dois objetos iguais têm o mesmo código hash. Beleza? Ok. Agora passando para palavras-chave static e final. Certo? Bom, de uma forma bem simples, um membro que é estático, ele pode ser referenciado sem uma instância no objeto. Ou seja, eu não preciso dar um new e o nome da classe para chamar um atributo estático. Eu chamo simplesmente pelo nome da classe. Ainda tem outro detalhe. Se eu der um import, se eu estou usando esse membro estático em outra classe, se eu der um import estático, ou seja, der um import static, e botar o nome da classe até o nome do método ou do atributo que eu quero chamar, que é estático, dentro do meu código, uma vez que eu fiz um import estático, eu nem preciso mais usar o nome da classe. Posso usar diretamente o nome do método, estático, ou o nome do atributo, que também é estático. Beleza? Então é isso. Membros estáticos pertencem à classe. Eu não preciso criar objetos para acessar. Eu posso acessar diretamente através do nome da classe. Métodos ou atributos, né? Membros. Não, no caso aqui a gente está falando de membros, né? De atributos especificamente. Atributos final. Atributos final só podem ser setados exatamente uma vez. O valor, né, são constantes. Então, eu só posso setar o valor desse atributo exatamente uma única vez, uma vez só, certo? E onde é que eu seto isso? Ou na declaração, quando eu crio, né, o meu atributo final, eu já seto o valor para ele. Ou dentro do construtor, se ele for um atributo final definido como um atributo de classe ou de
de instância, né, dentro do construtor, ou dentro de um bloco de inicialização, que também é executado quando eu crio o meu objeto. Mas eu só posso setar uma única vez. Herdando métodos abstratos. Olha só, uma classe abstrata tem 0 ou mais métodos abstratos. Já falei isso para vocês, né? Eu não sou obrigado a ter métodos abstratos dentro da classe abstrata. Posso ter 0 ou vários. Bom, métodos abstratos não têm implementação, devem ser implementados na primeira subclasse concreta, ou seja, a primeira subclasse que não é abstrata. Então, olha só, um exemplo aqui de um método abstrato com ponto e vírgula no final, ou seja, não tem implementação, ok? E aqui eu tenho uma classe concreta que herda da minha classe abstrata, com um @override, indicando que eu estou sobrescrevendo o método, e eu implemento aqui dentro esse meu método, certo? Se eu não tivesse isso aqui, essa classe deveria ser marcada também como abstrato, ok? Criação de enumerações, enums. Bom, um enum nada mais é do que um conjunto ordenado de valores, ou seja, infinito, né? Ou seja, quando eu tenho várias constantes que estão relacionadas, eu posso colocá-las dentro de uma enumeração, de um enum, certo? Além disso, eu posso ter um construtor dentro dessa minha enumeration e eu posso usar enumerações dentro de comandos switch, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui tem uma enumeração chamada season, né, as estações do ano. E aí eu criei 4 constantes aqui e elas estão agrupadas dentro da minha enumeration, certo? Winter, Spring, Summer e Fall. Onde cada uma delas tem um atributo aqui, ó, chamada Expected Visitors, que é um string. Aí no caso de Winter, os visitantes esperados é baixo, né? No caso da primavera, médio. No verão, alto, ou seja, eu espero muitos visitantes. E no outono também, médio. Okay? E aqui, como falei para vocês, ó, eu tenho o meu construtor que recebe, né, o atributo Expected Visitors. Vendo aqui? E logo abaixo eu também posso definir um método, chama um método aqui print expected visitors, que vai imprimir conteúdo aqui, né? Low, medium, high ou medium também. Certo? Ok? Então aqui não tem um exemplo de utilização. Eu acho que eu tenho isso no Cloud9, depois eu posso mostrar para vocês. Certo? Vocês podem ver lá também, mas lá tem um exemplo utilizando esse cara aqui. Basicamente, ele vai usar season.winter, season.spring, season.summer, certo? É bem tranquilo isso aí, vocês já devem ter visto o código com isso. Ok? E aí, se eu importar, né? Se eu fizer um import de season, dentro do switch eu posso utilizar também diretamente esses nomes aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho ele no Cloud9, eu acho que eu tenho. Só teria que compartilhar com vocês a tela do Cloud9. Bom, eu vou mostrar isso na sala, vai ficar muito complicado de mostrar agora. Não deixei aberto, vai demorar bastante para carregar. Então, a gente pode ver na sala de aula depois isso aí funcionando. Vamos partir aqui para classes internas, certo? Bom, os membros das classes internas são nada mais, nada menos do que classes definidas dentro da minha classe, certo? Então, se eu tenho uma inner class, ela está no mesmo nível de variáveis de instância. Ou seja, no mesmo nível que está lá o meu atributo, o meu método de instância, está a minha variável interna, a minha classe interna. Se eu tenho uma classe interna local, minha classe interna do tipo membro, né? Se eu tenho minha classe interna local, ela está definida, declarada dentro de um método, certo? Classe interna anônima, ela é declarada inline, ou seja, numa linha ali eu já declaro a minha classe sem dar nenhum nome para ela, por isso que eles chamam de anônimo. E a classe aninhada estática, ela está no mesmo nível de variáveis, métodos estáticos. Certo? Então vamos lá, vamos ver um exemplo de classe interna membro, ou seja, uma classe que é membro de outra classe. Bom, não pode ter variáveis estáticas dentro dela e pode acessar
as variáveis da classe externa, ou seja, da classe que a definiu. Então aqui eu tenho a classe outer, que é a classe externa. Dentro dela eu defini uma classe inner, classe interna. E ela tem um atributo inner. E olha só, para eu instanciar um objeto da classe inner, eu preciso ter obrigatoriamente um objeto da classe outer, porque ela é um membro, é uma classe membro, ou seja, é uma classe de instância, certo? Então, obrigatoriamente, eu preciso ter um objeto de outer para criar um objeto de inner, certo? Além disso, tem alguns detalhes. Ó. Ela pode ser declarada como pública, como está sendo declarada aqui, para ser acessada em outras classes, mas ela também pode ser private, protected ou de pacote, como todos os atributos, né, os membros de uma classe podem ser. Ok? Ela pode também aqui herdar de qualquer outra classe ou implementar interfaces. Não tem problema nenhum. Pode ser abstrata, pode ser final, certo? Ela não pode declarar atributos estáticos, acho que eu já falei aqui, né? Não pode declarar atributos ou métodos estáticos dentro dela, certo? E pode acessar os membros da classe outer, inclusive os membros privados, ok? Se eu tiver algum membro private aqui, eu posso acessar aqui dentro também, beleza? Aí, classes internas locais, né? Então, são definidas dentro de um método. Olha só, tem um método aqui, o método main, e a minha classe está definida dentro do método main, certo? Ok? Aqui não faz sentido eu ter modificador de acesso, porque essa classe só vai ser visível aqui dentro. Então, não faz sentido nenhum, por isso que não tem aqui, nem public, nem private, não faz sentido colocar, certo? Ela não pode declarar também atributos ou métodos estáticos, ok? Ela não pode ser declarada estática e nem declarar atributos ou métodos estáticos, certo? Ela tem acesso a todos os campos e métodos da classe externa aqui, certo? No entanto, variáveis locais dentro do meu método, onde ela está definida, ela só vai ter acesso se essas variáveis forem final, certo? Existe um detalhezinho com relação à compilação disso aí, tá? Da forma como o Java guarda internamente essas variáveis locais. Então, ela só vai permitir, por exemplo, essa string args, que é um parâmetro local de main. Ela não vai ter acesso. Por quê? Porque não é final. Se for final, eu consigo acessar aqui dentro. Da mesma forma, se eu definir uma variável aqui dentro, um int, se for final, eu consigo acessar. Se não for final, eu não consigo acessar. Dá erro. Certo? A classe interna anônima é aquela que não tem nome nenhum. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, de uma maneira que é muito implementada, de threads. Tá? Como é que o Java implementa threads usando classe anônima. Então, aqui é a forma sem usar classe anônima, eu tenho uma classe com o nome, ó, CodeRunner, implementa Runnable. Ou seja, está implementando interface Runnable. E aí, para implementar Runnable, eu preciso definir, sobrescrever o método Run. Certo? Então, aqui ele sobrescreve o método Run, que faz um for de 0 a 10 e tal, e tem aqui a implementação do método Run. Tá? Ok. Quando eu vou chamar no meu método main da minha aplicação, o que eu faço? Eu instancio um objeto CodeRunner, um objeto dessa classe aqui, crio um objeto thread passando o meu runner. Por quê? Porque ele implementa runnable. E aí existe um construtor de thread que recebe um runnable. E eu faço thread.start, que vai fazer com que esse código do método run seja executado. Então essa aqui é uma forma de fazer com uma forma convencional, com uma classe definida formalmente aqui com o nome da classe. Outra forma é assim, ó. Imagina que eu estou dentro do meu método main, lá desse mesmo método main aqui, e aqui dentro eu faço diretamente assim, ó, thread recebe new thread, veja aqui, ó, thread recebe new thread, em vez de eu passar um objeto, eu já defino meu objeto new runnable, que é a interface, ó, é essa interface aqui, new runnable, e aí eu dou a implementação, olha só. E aqui dentro eu vou escrever o que vai ser executado no meu método run. Quando eu chamar thread.start, ele vai executar o método run aqui. E essa classe aqui, new runnable, foi definida
sem nome, não existe um nome para ela, certo? Eu simplesmente disse que eu vou criar um novo objeto do tipo runnable, que é a minha interface, e eu não defini o nome para essa classe. Então, eu chamo isso de classe interna anônima. É muito comum o pessoal usar justamente também para tratar eventos de clique em botão, né? Eventos de pressionar o botão do mouse, etc. Que é a implementação de uma interface. Certo? Bom, por fim, métodos estáticos, né? Aninhados estáticos. Nesse caso, ele pode acessar variáveis estáticas. E olha aqui o detalhe, né? Para eu criar um objeto inner, que é dessa classe aqui, ó, public static class inner, eu não preciso criar um objeto da classe outer, certo? Não preciso criar um objeto da classe outer. Por quê? Porque essa classe é estática e eu estou dentro de um método estático. Então, eu posso criar diretamente e atribuir um valor ao atributo inner, certo? Tranquilo, né? Então, a principal diferença é essa, ok? Eu não preciso criar um objeto da classe outer para criar um objeto da classe inner, ok? Tranquilo? Então é isso, pessoal. A gente vai resolver questões na próxima aula, mas também a gente pode, se vocês quiserem ver um pouco do código, a gente pode mostrar para vocês também lá no Cloud9, ele executando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.